Bom, então a gente vai conversar sobre a parábola do grande banquete e eu escolhi o texto que registra essa parábola, que é Lucas capítulo 14. Esse texto, essa parábola, também vai aparecer em Mateus capítulo 22. E existe uma discussão se é a mesma parábola, a maioria dos estudiosos compreendem que sim, e essa discussão é porque em Mateus e Lucas você tem o registro dessa parábola com um esqueleto muito parecido, muito igual. Porém, em Mateus você encontra elementos que Lucas não traz, né? E você encontra elementos em Lucas que Mateus também não traz, né? Na parábola registrada em Mateus 22, você tem uma cena mais, uma história mais dramática, com mortes, enfim, etc. e tal. E Lucas parece que não opta por esse registro, né? Então, por isso você tem uma discussão se são duas parábolas diferentes, ou muito próximas, mas diferentes, ou se é a mesma parábola, enfim. O fato é que uma acaba complementando a outra na sua ideia e na sua essência. Se forem duas parábolas diferentes ou iguais, isso não altera muito o conteúdo da parábola, a mensagem. Pelo contrário, você consegue complementar uma a outra, assim como as outras parábolas que Jesus conta. Vocês sabem, né, que Jesus ele optou por um método pedagógico das parábolas. Quando a gente vai para Paulo, por exemplo, Paulo opta por um método de ensino, por uma metodologia de ensino mais doutrinária, mais cartesiana, né? Mais escrita, mais racional, enfim. Por isso que alguns textos de Paulo são mais difíceis de entender, mais sistemáticos, né? Jesus ele opta por uma metodologia mais de histórias. Então, grande parte dos ensinamentos de Jesus, grande parte dos ensinamentos de Jesus veio por meio de parábolas. Nós compreendemos por meio de parábolas. E Jesus tinha dois objetivos quando ele contava as parábolas. Isso é sempre importante a gente lembrar quando a gente vai estudar as parábolas. Um primeiro objetivo é de linguagem mesmo, né? De falar a partir de uma linguagem simples, porque as parábolas elas eram histórias que trabalhavam com elementos contextuais, com elementos simples daquele povo, daquela região. Então, Jesus contou a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola do banquete, a parábola dos lavradores maus, enfim, a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, todos os elementos ali daquele contexto que os ouvintes poderiam ouvir e se identificarem, né? Então, isso é uma justificativa que Jesus usava as parábolas do ponto de vista pedagógico do ensino, né? Mas também tinha-se um outro objetivo, né? Que era o objetivo primário de Jesus, quando ele conta as parábolas, que foi quando os discípulos perguntaram, mestre, por que você conta tudo que você conta em parábolas, né? E Jesus diz, eu conto, e ele recita o que é dito pela Trindade a Isaías no capítulo 6, né? Depois que Isaías é chamado, quando Deus diz para Isaías, ou a voz da Trindade ecoa dizendo, quem há de ir por nós? Quem nós enviaremos? Isaías diz, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim. E aí Deus diz para ele, tá bom, você vai falar para um povo que vai ouvir, mas não vai escutar, que vai ver, mas não vai compreender, e que não irá crer, porque o coração é muito duro. Quando os discípulos perguntaram para Jesus por que ele contava em parábolas, Jesus responde justamente isso. Ele diz, eu conto para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, entendendo não compreendam e não se arrependam. É até uma palavra dura de Jesus para falar acerca da dureza do coração do povo, que mesmo ele falando em coisas tão simples, com uma linguagem tão simples, eles custariam a crer e custariam a entender, porque o coração deles estava endurecido. Então, Jesus conta as parábolas nessas duas perspectivas. Primeiro, por ser uma linguagem simples
e de fácil entendimento, e segundo também porque mesmo ele contando acerca do reino de Deus e acerca dele da maneira mais simples e mais óbvia, ainda assim o povo custaria crer. Não à toa que a maioria das parábolas, elas são parábolas confrontadoras. São palavras que confrontam, sobretudo, a religiosidade dos líderes de Israel, né? Que coordenavam e conduziam o povo para uma religiosidade vazia. Uma outra coisa interessante também, que vale a gente sempre lembrar, quando nós estamos estudando uma parábola, e esse era um recurso que Jesus utilizava muito, toda parábola ela tem um ponto de absurdo, que é quando você está ouvindo a parábola, você fala, não, isso aqui é um absurdo. Ninguém faria isso. Né? Por exemplo, a parábola do semeador, que diz que o semeador saiu a semear. Né? Qual semeador que sai jogando semente para o vento como que assim, esse negócio vai dar certo? Isso é um absurdo, ninguém faz isso. Né? Ou a parábola da ovelha perdida, que um pastor deixa 99 ovelhas para ir em busca de uma, isso é um absurdo. Quem é que faz isso? Né? Todas as parábolas que Jesus conta, ela tem um ponto de absurdo, onde os ouvintes ouviam e falavam, não, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui não tem como, né? Isso era um elemento proposital que Jesus usava, justamente para tentar mostrar aos seus ouvintes o absurdo do amor de Deus, né? Ou o absurdo da graça, como a gente vai ver na parábola do banquete, do grande banquete, que é o absurdo da graça. Né? Então, quando a gente ouve a parábola do grande banquete, a gente tem um ponto de absurdo que a gente fala, não, isso aqui é impossível. E aí Jesus falaria, se você acha que isso é impossível, quanto mais o que Deus fez, ou o que Deus faz, enfim. Então, isso é um recurso muito comum na parábola, e toda vez que a gente vai ler uma parábola, a gente tem que ficar atento a isso. Qual que é o ponto de absurdo dessa parábola que a gente olha e fala, não, isso aqui é impossível, isso aqui não existe, ninguém faz isso desse jeito, ninguém age assim. Porque é esse ponto que vai nos conduzir a um entendimento da mensagem central, né? Ou da mensagem escandalosa que está por trás da parábola, né? Aquela mensagem que a gente olha e fala, nossa, então é isso, é desse tamanho, então, é essa profundidade que Jesus está falando, enfim. Então é sempre legal a gente ficar atento a isso. Bom, dito isto, vamos para a parábola do grande banquete, Lucas 14. Antes de ler o texto, que vai estar projetado, eu só quero resgatar o contexto próximo aí onde Jesus estava falando e que é pano de fundo dessa parábola. Nenhuma parábola está solta, né, nos registros dos evangelistas. Todas as parábolas estão conectadas a um contexto e eu sei que vocês já viram isso aqui. Nesse contexto de Lucas 14, a gente já começa a ver, até um pouquinho antes, um acirramento da relação entre Jesus e os fariseus. Jesus começa a dedicar parte das suas falas a um discurso mais duro aos fariseus. Os fariseus, como vocês sabem também, eles compunham a elite religiosa de Israel. Eles tinham uma grande influência tanto no governo de Israel, quanto no templo, quanto no ensino religioso de Israel, enfim, eram homens respeitados pelo povo, né, pelos seus pares, e eles compunham talvez a maior classe religiosa com maior poder dentro de Israel. Você tinha outros grupos religiosos, como os saduceus, mas os saduceus, ao longo da história, se dedicavam mais ao governo do templo e ao governo político. Né? Você tinha também outros grupos em Israel, como, por exemplo, os zelotes, que era um grupo mais revolucionário, mais preocupado com a atuação política de Israel. Eles não se submetiam ao governo de Roma e eles denunciavam a corrupção que havia no templo de Israel, com os sacerdotes, com conluio entre os fariseus e os saduceus. Você tinha discípulos de Jesus que fazia parte dos zelotes, né?
E, Calma. e assim como você tinha também o grupo dos publicanos, né, como Mateus era um publicano, que era um judeu que havia se vendido para Roma para ser um cobrador de impostos dos seus próprios irmãos, né, dos seus próprios pares. Então, Israel tinha muitos grupos distintos, e os fariseus faziam parte de um grupo que tinha grande poder e grande domínio em Israel por causa do seu domínio da religião. E Jesus ele começa a traçar o seu ministério, os seus ensinamentos, e isso vai contrariando os fariseus a todo instante, porque uma das funções dos fariseus era zelar pela lei. Por isso que a todo instante eles estão indo atrás de Jesus para confirmar se Jesus, se o que ele falava estava de acordo com a lei ou se ele tinha cometido alguma blasfêmia. E parece que até era uma perseguição, né? Porque a todo instante você vê que os fariseus estavam fazendo alguma pergunta para Jesus, tentando fazer uma pegadinha com Jesus, e tinha a questão da perseguição, mas era um pouco mais profundo que isso. O povo de Israel era um povo que aguardava o Messias. Eles esperavam o Messias prometido pelos profetas. E uma das funções dos fariseus era averiguar aqueles homens que se levantavam em Israel dizendo que eram o Messias. Jesus não tinha sido o primeiro. Antes de Jesus e depois de Jesus, e mesmo na época de Jesus, muitos homens se levantavam dizendo que eles eram o Messias, que eles eram o ungido, que eles eram o escolhido. Então os fariseus chegavam até esses homens que se autodenominavam Messias e ficavam fazendo perguntas para ver se de fato eles eram o Messias prometido pelos profetas, pela lei. E esses caras não conseguiam resistir aos fariseus e eles iam caindo e sendo desmascarados um a um. Mas com Jesus foi diferente. Os fariseus a todo instante tentavam pegar Jesus em alguma questão, mas eles não conseguiam resistir à sabedoria de Jesus. E eles não conseguiam resistir à autoridade de Jesus. Quando a gente termina o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, diz que o povo estava admirado porque nunca tinha visto alguém que ensinava como Jesus, porque ele ensinava com autoridade. Eles nunca tinham visto alguém que ensinasse com autoridade. E conforme o ministério de Jesus vai ganhando vulto em Israel, em Jerusalém, os fariseus vão se sentindo ameaçados, então eles começam uma intensificação mais forte, uma perseguição mais forte ao ministério de Jesus, e Jesus começa um confronto também mais forte aos fariseus. Nessa série também de Lucas, a gente percebe Jesus aumentando o tom contra o legalismo. Ou seja, o que é o legalismo? Era a perspectiva errada com a qual os fariseus usavam a lei ou interpretavam a lei. Eles pegavam a lei de Moisés e, para o seu próprio benefício, interpretavam a lei de maneira errada, para alimentar as suas conveniências, para oprimir o povo, para colocar pesado jugo sobre o povo. É por essa razão que quando Jesus encontra a multidão cansada, e ele diz, como ovelhas que não têm pastor, ele diz para a multidão, venham a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Né? Porque aquele era um povo que, por causa da liderança religiosa, sobrevivia sobre um peso muito forte da religião, da religiosidade, da lei. Né? Então Jesus começa a engrossar o discurso acerca do legalismo. Tanto que no capítulo 14, Jesus foi convidado por um fariseu muito importante para um almoço, né, para um banquete, para uma refeição, e era um sábado, e aparece um homem com uma deficiência em uma das mãos. E Jesus, ele ali faz uma provocação com os fariseus, logo no capítulo 14. Ele diz, o que é certo fazer no sábado? Fazer o bem ou não fazer o bem? Né? O que é certo fazer no sábado? Curar a mão desse homem ou não curar porque hoje é o sábado, o dia do descanso? Os fariseus sabiam onde Jesus queria chegar e não conseguem responder o que Jesus propõe. E Jesus cura aquele homem num sábado que era proibido pela lei, mas não pela lei de Moisés. Era proibido pelo legalismo dos fariseus.
porque o objetivo central da lei sempre foi promover a vida e defender a vida. E os fariseus fizeram o contrário, fizeram com que a vida defendesse a lei. É por isso que, em determinada passagem também dos evangelhos, Jesus vai dizer aos fariseus, não foi o sábado que foi, não foi o homem que foi criado para o sábado, para servir o sábado, mas foi o sábado que foi criado para servir o homem. Porque esses homens, os líderes religiosos, tinham deturpado a forma de ler as escrituras, a forma de ler a lei e de aplicar a lei. Então Jesus começa também um discurso mais intenso contra o legalismo e também um discurso contra a arrogância, principalmente dos fariseus e da elite religiosa de Israel, que se achavam os caras, que se achavam os tais, que se achavam os queridos de Deus. Tanto que nesse mesmo contexto do capítulo 14, antes do começo da parábola, Jesus observa que nesse banquete onde ele estava, muitos procuravam sentar-se nos melhores lugares. Né? Isso está registrado nos primeiros versículos do capítulo 14. Muitos procuravam sentar nos melhores lugares. E Jesus conta uma historinha, dizendo, olha, quando vocês forem a uma festa, ele dá uma aula de etiqueta, né? Quando vocês forem a uma festa, não procurem sentar nos melhores lugares. Vão e sentem nos lugares mais afastados. Porque se você for e sentar no melhor lugar, na posição de honra, naquela cultura era assim, quando você ia para uma festa, você tinha os lugares mais próximos, sei lá, aos noivos, a quem estava festejando, que eram os lugares de honra. E os lugares mais distantes, quanto mais distante do cara que estava festejando, menos honroso, menos importante era aquela pessoa. Quanto mais próximo, né, aquele que sentava à direita, à esquerda, na frente, atrás, era uma posição de honra. Jesus diz, quando você for numa festa, não procure sentar nos lugares mais próximos ao cara que está festejando, porque pode ser que durante a festa chegue alguém que é mais importante que você. E aí o senhor da festa vai bater no seu ombro e vai falar, é o seguinte, chegou aqui o fulano de tal, e eu quero que ele sente aqui. Você pode, por favor, sair e sentar lá no fundo? Jesus disse, isso vai ser muito vergonhoso. E Jesus está ali confrontando a arrogância dos fariseus, daqueles que chegavam e se assentavam nos lugares mais importantes e dizendo, tá vendo como eu sou importante? Tá vendo como por conta da minha religiosidade, por conta da minha relação com Deus, eu sou o cara? E Jesus começa a confrontar esse tipo de postura que é fruto não do evangelho, mas fruto da religião, da religiosidade. O evangelho vai sempre gerar em nós, e esse é um dos pontos também dessa parábola do grande banquete, o evangelho vai sempre gerar em nós uma postura de humildade, enquanto a religiosidade vai sempre gerar em nós uma postura de arrogância. Então, quando Jesus conta essa parábola e muitas outras parábolas, ele já está também numa fase de confrontar a arrogância dos fariseus que surgia por conta da sua religiosidade. Eu sou o cara, eu falo com Deus, eu sou santo, eu sou puro, eu não sou igual a esses pecadores, não faço isso, não faço aquilo, então eu sou o cara. Eu tenho o direito de me assentar no lugar de honra num banquete. Então, Jesus, ele conta algumas parábolas, e essa parábola do grande banquete, dentro desse contexto onde o seu discurso começa a ser mais enfático, mais confrontador à religiosidade de Israel. Bom, dito isto, a gente tem aí um pano de fundo para entrarmos na parábola. Lucas capítulo 14, que diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Lucas 14, a partir do verso 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas.
Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até o verso 24. Bom, essa é a história que Jesus conta. Essa é a parábola que Jesus conta. Ele conta uma parábola acerca de um grande banquete, e ele está num banquete, ele está numa celebração na casa de um fariseu importante. E é interessante que essa parábola ela se inicia a partir de uma fala de um homem supostamente piedoso, que diz para Jesus. Né? Ao ouvir isso, Jesus anteriormente tinha contado acerca de uma parábola acerca de quando você for fazer uma celebração, quando você for fazer uma festa, não chame os homens mais notáveis da cidade. Pelo contrário, chame os caras que forem mais rejeitados da cidade, que é um negócio completamente absurdo. Quem é que prepara um banquete e na hora de fazer o convite chama os caras que não são reconhecidos da cidade, os pobres, enfim. E a lógica de Jesus é, porque se você chamar esses caras, você não vai ter recompensa, porque eles não têm como te recompensar, então a sua recompensa vai vir direto de Deus. Então, depois que ouviu isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse a ele: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E essa fala parece a princípio uma fala ok, né? É um cara que está dizendo, poxa, como vai ser feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus? Isso era uma esperança, e a gente vai ver aqui à frente, o povo de Israel, por parte dos profetas, sabiam que em um momento da história Deus iria chamar os seus para um grande banquete. Ou seja, isso revelaria que Deus de fato estaria governando e cumprindo o seu reinado na história de forma plena, a tal ponto que todos os seus seriam chamados para esse grande banquete. Então esse cara está dizendo para Jesus, poxa, como é legal, quem estiver lá naquele banquete vai ser um cara feliz. E a princípio está certo, ele estava certo. Quem estiver no banquete do reino de Deus vai ser um cara super feliz, é um bem-aventurado. É a nossa esperança, né? Se a gente estiver lá, poxa, a gente vai estar muito feliz. E se você estiver lá, que felicidade. Espero que eu esteja também. Fico com essa fé no coração de chegar lá e falar: Meu, como nós somos bem-aventurados, estamos aqui no banquete do reino de Deus. Mas Jesus leu essa fala de uma outra forma. Jesus ouviu para além da fala desse sujeito. Ele percebeu, ou na atitude do homem que disse isso, ou aqueles que estavam à sua volta, uma certa prepotência. Como se o cara estivesse falando, feliz é aquele que vai comer do banquete do reino de Deus e eu já tô lá. Né? Como o cara estivesse assumindo uma postura de prepotência. Por quê? Porque depois dessa fala, o texto diz, Jesus respondeu. E aí começa a parábola. E é uma parábola de confronto. E a pergunta é, por que Jesus traria uma parábola de confronto diante de uma frase que aparentemente parece inofensiva? Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus.
Então, muito provavelmente, ou Jesus conta essa parábola para esse homem, e obviamente também para os ouvintes que estavam à sua volta. Porém, como Jesus estava na casa de um fariseu, com muitos outros fariseus e religiosos, e um cara importante, né, um fariseu importante, como diz o começo do capítulo, e com outras pessoas importantes, Jesus pega o gancho dessa pergunta para relatar como essa percepção que estava na cabeça dos religiosos da época dele, ela era equivocada. Essa presunção, essa lógica de que eles estariam sentados em lugares de honra, né? Porque eles eram os caras, né? Então Jesus ele conta essa parábola a partir dessa afirmação: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, que de alguma forma trouxe ali para Jesus, trouxe à luz algo para além dessa fala, que compunha essa cultura religiosa, que compunha essa cultura dos religiosos. E aí a gente precisa compreender um pouco do que é esse banquete do reino de Deus, do qual o fariseu sinaliza, ou do qual esse homem sinaliza, né? Feliz aquele que participar do banquete do reino de Deus. E esse era um banquete que era prometido pelos profetas e que sinalizava aquilo que nós entendemos ser o fim de todas as coisas e a plenitude do reino de Deus. Olha interessante o que diz em Isaías capítulo 25, do verso 6 ao verso 9. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto, retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. É desse grande banquete que aquele homem estava falando. Feliz quem estiver nesse grande banquete. E feliz mesmo quem estiver nesse grande banquete, ele não estava errado. A pergunta é: quem vai estar nesse grande banquete? E como podemos fazer para estar nesse grande banquete? De alguma forma, a lógica dos fariseus pressupunham que, por mérito deles, eles estariam nesse grande banquete. Então, é possível que a frase desse sujeito, feliz quem estiver nesse grande banquete, estava tomada por essa presunção de que eles, de que a elite, os fariseus, a elite religiosa de Israel, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio trabalho, eles estariam assentados, eles eram esses felizardos, né? E aí, por essa razão, Jesus, ele inicia essa parábola, que é, como eu já disse, uma parábola bem confrontadora. Esse texto nos lembra um pouco o texto de João, em Apocalipse, principalmente aquela parte que diz que o Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, né, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. João também diz isso, né? Que no novo céu e na nova terra, Deus enxugará a lágrima dos nossos olhos, né? E nós desfrutaremos da bodas do Cordeiro, desse banquete. Então, Jesus, quando conta essa parábola, num primeiro momento, ele vai de encontro a essa religiosidade e essa arrogância dos fariseus, e também vai a uma concepção equivocada de tempo, de quando se cumpriria esse banquete. E a gente vai ver um pouco disso. Quando nós prosseguimos na parábola, a gente vê que o banquete está pronto e existe um duplo convite. Diz assim:
Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Era um costume daquela época, quando alguém fosse dar um grande banquete, ele fazer um convite duplo. E o que era esse convite duplo? Primeiro, ele anunciava que ia ter um grande banquete. Primeiro, ele sinalizava que ele ia fazer uma festa. Então, ele avisava as pessoas que seriam convidadas de que elas, no dia X, enfim, elas poderiam comparecer a essa grande festa. Depois, quando a festa estava pronta, quando o banquete estava pronto, um servo saía atrás dos convidados, falando: ó, já está pronto, vamos para lá, a festa já vai começar. Então, esse é o contexto aqui dessa primeira fala, né? Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, ele avisou para muitas pessoas que essa festa ia acontecer, de tal forma que elas pudessem se preparar, de tal forma que elas pudessem se organizar para estar nessa festa. Quando tudo estava pronto, quando o banquete já estava pronto, quando a festa já estava para começar, o servo desse senhor saiu a chamar esses convidados. Ele saiu para dizer: já está tudo pronto, a festa já está pronta. E aqui é importante a gente compreender essa lógica dos dois convites, né? Porque senão, quando a gente vai para a parte das desculpas, a gente poderia até dizer: poxa, mas também o cara fez o banquete ficou pronto, e ele saiu para chamar as pessoas, o pessoal não teve tempo, né? O pessoal foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Aqui nessa parábola, todos que rejeitaram o convite do servo, o segundo convite, já haviam sido convidados anteriormente, já sabiam dessa festa, já sabiam desse banquete. Estavam só aguardando o servo chegar e dizer: está tudo pronto, o banquete está posto, a festa vai começar, é só vocês chegarem lá. E por que é importante a gente compreender esse início, né? Porque quando Jesus conta essa parábola, de novo, ele está respondendo aquela pergunta, feliz, aquela afirmação, né? Feliz aquele que estiver no banquete de Deus, no banquete do reino de Deus. E quando Jesus conta essa parábola, ele revela para a gente algo muito bacana, que o Senhor enviou o convite e quando o banquete estava pronto, ele saiu, pediu para o seu servo avisar os convidados: o banquete está pronto, está tudo pronto. Jesus sinaliza aqui para a gente que esse banquete do reino de Deus, ao qual se referia esse homem, ele não teria um cumprimento lá distante na eternidade. Mas ele já estava pronto. Ele já estava pronto. E o servo do Senhor que preparou o banquete já estava chamando aqueles que haviam sido convidados para esse banquete, porque ele já estava pronto. Quais são os significados dos personagens aqui dessa parábola? Que eu acho que já está um pouco claro para a gente. O Senhor que dá a festa é Deus. O servo que sai para convidar aqueles que já tinham recebido o convite, ele pode ser, Mateus interpreta o servo como os profetas e também como o próprio Cristo. E em suma, né, o servo por excelência que faz o convite a todos é Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo, ele falou por meio dos profetas, ele falou por meio da sua lei, e ele falou, obviamente, pessoalmente, encarnado, como a palavra viva de Deus. Então, ele é o servo que faz o convite ao povo de Deus. E ele sinaliza, já está pronto. O banquete do reino de Deus é o reino de Deus. E quando que começa o reino de Deus? O reino de Deus começa com a chegada do Cristo.
Essa foi a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus. Arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Então, quando aquele homem diz, feliz aquele que se assentar no banquete de Deus, como se fosse um negócio lá para frente, Jesus conta essa história com um dos objetivos de sinalizar, meu amigo, esse banquete já começou. Esse banquete vai se cumprir lá na frente, como o profeta disse. Mas esse banquete já se iniciou na história. E eu sou o servo de Deus, que vem aqui para chamar vocês, que inclusive já receberam um convite por meio da lei, sinalizando que esse banquete se iniciaria, mas que agora estão rejeitando esse convite. Conforme a gente vai avançando na parábola, a gente vai percebendo que eles vão dando desculpas esfarrapadas. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Enfim, cada um foi apresentando uma desculpa, mas não é que eles estavam despreparados. Eles já haviam sido avisados de que haveria um grande banquete. Mas na hora que o servo veio cobrar a ida deles a esse banquete, eles rejeitaram esse convite. Mateus é até mais, porque Mateus está escrevendo diretamente aos judeus, ele é mais enfático em dizer que eles não apenas rejeitaram o convite, mas alguns agarraram o servo, mataram o servo, que foi lhes dar essa notícia. Jesus aqui está confrontando a cegueira dos fariseus, que já haviam sido convidados num primeiro convite. E qual foi o primeiro convite? Foi a lei e os profetas. Inclusive o texto de Isaías que nós lemos, vale até bacana voltar, a gente vê que o profeta Isaías está apontando para coisas além do banquete. Ele diz, neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Primeiro que não é apenas para Israel, mas para todos os povos. Um banquete de vinho, com carnes suculentas e o melhor vinho. Carne e vinho. Quando nós olhamos para o Cristo, nós vemos a carne do Cristo rasgada na cruz. O seu sangue, precioso sangue, representado pelo vinho, pelo cálice da nova aliança. Nesse monte, ele destruirá o véu que envolve a todos os povos. Ou seja, a gente vai conseguir ver. Os povos agora vão enxergar. Os povos agora vão visualizar aquilo que antes eles não visualizavam. A cortina que cobre todas as nações destruirá a morte para sempre. Ressurreição do Cristo. É o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Foi destronada pela ressurreição do Cristo. Então os profetas sinalizaram acerca desse banquete, revelando e ensinando, inclusive, que esse banquete não era um banquete que aconteceria apenas lá no fim do mundo, no fim das coisas, mas esse banquete se iniciaria com essas marcas de alguém que iria descortinar o mistério sobre as nações, iria fazer com que as nações enxergassem e vissem, iria fazer com que de muitas nações um só povo, e iria vencer sobre a morte, iria trazer derrota sobre a morte. O ministério de Jesus, a todo instante, ele estava provando isso. A todo instante, ele estava mostrando que ele era esse servo enviado de Deus, que ele era o Cristo, que ele era o ungido, que ele era o Messias. E os fariseus, a todo instante, estavam
incrédulos em relação a isso. Estavam com o coração endurecido em relação a isso. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, ele está ensinando, está confrontando esses fariseus, e eles entenderam isso, tanto que quando termina essa parábola, eles já saem tentando arquitetar um plano para matar Jesus. Jesus está dizendo a esses fariseus: meu pai deu um grande banquete, e saiba de uma coisa, esse banquete já está pronto. E saiba de outra coisa, vocês já receberam esse convite por meio da lei, os profetas já falaram acerca de mim. E eu estou aqui chamando vocês para celebrarem o início desse banquete, porque, assim como disse João Batista, o reino de Deus chegou, arrependam-se. Mas vocês não se arrependem. Vocês apresentam as suas desculpas esfarrapadas. Vocês não têm desculpa, porque vocês conhecem a lei. Vocês sabem que Moisés falava sobre mim, vocês sabem que os profetas falaram sobre mim. Mas vocês se recusam a crer que eu sou esse servo que venho chamar a cada um de vocês que já foram chamados e convidados pelo Pai. Porque o coração de vocês está endurecido e vocês preferem as suas desculpas esfarrapadas. Aí você entende porque Jesus, depois que o sujeito diz: feliz aquele que participar do banquete do reino dos céus. Jesus está dizendo: meu amigo, o banquete já começou. Você acha mesmo que você está sentado nesse banquete? Por que você não está respondendo ao meu convite? Por que você não está vindo e me seguindo? Antes fica se apegando às suas falsas desculpas. O texto continua dizendo que, diante daquela volta, né, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. A gente percebe que o Senhor se ira. Ele se ira com a rejeição daqueles que foram convidados. Normal. Você imagina que você faz uma festa, você prepara uma festa, igual casamento, por exemplo, né? Você vai lá, faz uma lista, escolhe lá dedos, e você pede para o pessoal confirmar a presença, as pessoas confirmam a presença, então você calcula tudo a partir daquilo, e chega no dia, as pessoas não aparecem. Isso, na história, é o sentimento semelhante que Jesus quer trazer a partir dessa parábola. Então, o Senhor se irou, mas não pelo simples fato daquelas pessoas rejeitarem o convite para ir do banquete, enfim. A ira do Senhor tem a ver com a rejeição do convite do servo, né? Do convite do Cristo. É isso que Mateus nos dá a entender quando vai dizer que os homens de coração endurecido de Israel rejeitaram o chamado dos profetas, mataram os profetas, rejeitaram o chamado da lei, mataram a lei, rejeitaram o próprio Filho do Senhor, que foi enviado convidá-los e para chamá-los, como se o Senhor te dissesse: eles não ouviram os meus servos, mas talvez os meus filhos, o meu filho eles vão ouvir. E eles não ouviram. Nem o Filho do Senhor. Então a ira do Senhor se acende contra esses de coração endurecido. Contra esses que já sabiam da festa, que já sabiam do banquete, que já haviam sido convidados e que não tinham desculpas para não aceitar o convite do servo, para não ir atrás do servo, para não ir juntamente com o servo ao banquete. Mas por arrogância, eles, com as suas desculpas esfarrapadas, rejeitam ao chamado do servo do Senhor. E aí nós temos o absurdo da parábola, que é o Senhor dizendo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Isso aqui é o absurdo da parábola, da história de Jesus. Por que é um absurdo? Porque imagina você chega numa festa da alta classe de uma cidade, sei lá, e aí quando você entra nessa festa, você está lá todo arrumado de gala, e aí você chega nessa festa, você encontra
um monte de gente pobre, aleijado, cego, manco, gente periférica, que não pertence àquele ambiente no primeiro momento, dentro do padrão humano. Vai dizer, meu, que festa é essa? Que coisa estranha. Quem é que, quando faz um banquete, chama essas pessoas? As pessoas não são convidadas para nada e não são convidadas para ninguém, por ninguém, não são chamadas para nenhum evento social, sobretudo para um banquete como esse. Não chama, você chama as pessoas mais importantes. Essa era a lógica daquela época, na verdade a lógica de toda a época, né? Sobretudo naquele contexto onde Jesus estava fazendo a sua refeição. E esse absurdo da parábola ajuda a gente a entender o absurdo da graça de Deus. Porque aqueles líderes religiosos, os fariseus, os judeus, de uma maneira em geral, por serem o povo escolhido por Deus, estavam muito acomodados na ideia de que eles estavam garantidos, que o local deles estava garantido no banquete do reino de Deus. De que nada os tiraria. Sobretudo a elite religiosa de Israel, os fariseus. Eles estavam convictos, como a oração do fariseu que teve a audácia de chegar para Deus e falar: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse sujeito, cheio de arrogância. Então, esses homens cheios de arrogância, eles estavam convictos mesmo de que eles estariam sentados no banquete do reino de Deus. E quando Jesus conta essa história com esse absurdo, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês vão chegar lá e vocês vão se escandalizar. Porque vocês vão ver um monte de gente que vocês julgavam desqualificadas para se assentarem no banquete do reino de Deus. E elas estarão sentadas no lugar de honra. Esse é o absurdo. E Jesus conta essa história com esse absurdo para provocar essa reação. É semelhante a uma outra fala que Jesus disse aos fariseus num sermão muito duro. Ele disse: prostitutas e meretrizes irão anteceder vocês no reino de Deus. Isso aqui, eu não sei porque Jesus não morreu ali naquela hora. Porque já era para ter morrido ali com uma pedra vindo de algum fariseu. Tamanha fala confrontadora de Jesus. Então, esse absurdo é Jesus dizendo para aquelas pessoas: olha, vocês acham mesmo que vocês são os caras, que vocês estarão assentados no lugar de honra, nesse grande banquete, que você pode dizer feliz aquele que está no banquete do reino de Deus, porque você acha mesmo, na sua arrogância, no auge da sua arrogância, que você vai estar lá. Eu digo uma coisa para vocês: vocês não estão atendendo ao meu chamado, ao servo, ao convite do servo do Senhor que os chama para o banquete, do qual vocês já foram chamados e convidados. E vocês vão se escandalizar ao perceber que aqueles que vocês consideram pobres, aleijados, amaldiçoados, porque todo esse grupo aqui era considerado pela elite religiosa de Israel como aleijado, como amaldiçoado. Qualquer pessoa que fosse pobre, aleijada, cego, manco, leproso, eles eram tidos como amaldiçoados. Tanto que Jesus, quando cura um cego de nascença, em João, você tem uma discussão para saber quem que tinha feito aquela cura, porque na cultura desse povo, se você nascesse cego, você tinha sido amaldiçoado por Deus. Somente Deus teria condição de desfazer a sua maldição. Essa é mais ou menos a lógica e o pensamento dos fariseus daquela época. Né? Então, quando Jesus cura um cego de nascença, eles ficam, se ele curou mesmo um cego de nascença, é porque ele é Deus, porque só Deus pode fazer isso. Esse sujeito nasceu amaldiçoado. E Jesus está falando para esses caras: aqueles que vocês colocam rótulos como amaldiçoados, que nunca entrarão no banquete do reino de Deus, eles estarão lá. Enquanto vocês,
e se classificam de puros e santos, vocês não estarão. E a parábola continua dizendo do desejo desse senhor de ter a sua casa cheia. E a história continua com um convite aberto. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito. Já chamei todo mundo que eu podia chamar, que estava escanteado na sociedade. Eu já chamei. E ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E aí, de novo, a gente não pode interpretar as parábolas da perspectiva literal, mas sempre tentando entender o que aquela história quer apontar, né? Aqui, a lógica não é que se você é escanteado da sociedade, você já tem o céu garantido. Não é esse ensinamento, porque o que a gente aprende pelas escrituras é que a salvação é fruto da fé. E não fruto da nossa condição social, nem da nossa condição física, enfim, é fruto da fé em Cristo Jesus. A lógica aqui da parábola é que o Senhor quer, o desejo dele é que a casa, o banquete fique cheio, e vai ficar cheio. E é o que Jesus está falando para esses fariseus, e eles estão entendendo totalmente o que Jesus está dizendo. Do tipo, olha, vocês acham que vocês são imprescindíveis? Que se vocês não tiverem, não vai ter banquete? Que se o povo de Israel não tiver lá, não vai ter banquete? E a festa vai ficar miada? Meu amigo, saiba de uma coisa, essa casa vai ficar cheia. E aqui Jesus já aponta para o cumprimento do que o profeta Isaías disse, no texto que nós lemos. No santo monte do Senhor, Deus celebrará o seu banquete e todas as nações estarão presentes. Que também era algo que estava escrito, mas os fariseus teimavam em resistir, em entender, porque eles achavam que Deus tinha um compromisso só com Israel e que os outros povos não seriam alcançados nesse banquete. Mas o profeta Isaías já estava falando disso. O profeta Isaías já estava falando disso. No banquete do Senhor, todas as nações estarão presentes. Qual que é a grande diferença entre o povo de Israel e as nações, as demais nações? Ou aqui nessa parábola, qual que é a grande diferença entre aqueles que foram convidados diretamente pelo Senhor, pelo servo, e receberam 2 convites e rejeitaram, e entre aqueles que foram convidados só uma vez? É justamente na quantidade de convites que receberam. Os convidados que rejeitaram os convites, eles receberam 2 convites. O primeiro era o convite da lei, como eu já disse, que apontava para o Messias, que falava acerca do banquete, o convite feito pelos profetas, como o de Isaías. E o segundo convite foi do próprio Cristo, que estava lá entre eles, dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, venham a mim, venham. Eu estou aqui, o reino de Deus chegou, o reino de Deus começou, está aqui entre nós. Me sigam, creiam em mim. Venham em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eles rejeitaram esse convite, segundo convite, que era o convite mais importante. Enquanto a segunda classe da parábola, dos que estavam pelos caminhos, receberam um único convite. Eles não receberam o convite da lei, ou eles não conheciam. Eram outros povos, eles não conheciam, não tinham contato com os profetas. Eles receberam o convite direto do Cristo. E aceitaram, e foram para o banquete. E aqui, direto do Cristo, diz respeito à missão dos apóstolos, à missão da igreja de Jesus, que continuaria, porque o Senhor diz para o servo: então vá, continue, chame mais pessoas, chame mais pessoas. E assim, seja enfático, a expressão aqui, obrigue-os a entrar, seja enfático, diga: venham, esse banquete é meu, esse banquete é o banquete da história, você não pode perder isso, você não pode deixar esse bonde passar, venha, isso aqui é a missão da igreja, anunciando. E todos nós que estamos nesse segundo grupo, recebemos um único convite,
que não foi como Israel, que recebeu o convite por meio da lei e depois o convite do próprio Cristo. Nós recebemos o convite diretamente do Cristo, nós recebemos o convite diretamente do Evangelho, diretamente das boas novas de salvação. E aqui é um outro ponto interessante que Jesus coloca também para os fariseus, dizendo: vocês pegaram a lei de Moisés e deturparam a lei de Moisés, transformando ela em um negócio pesado e sem sentido, achando que se vocês cumprissem a lei, vocês estariam garantidos no banquete do reino dos céus. Por isso essa arrogância de vocês, de gente que conseguiu cumprir a lei. Mas saibam de uma coisa, a lei apontava para mim, Cristo. Se vocês não atenderem o meu convite, pouco importa se você cumpriu toda a lei, meu amigo, você não entra no banquete. Porque o que Moisés, o que os profetas apontaram era para mim. Eu sou o cumprimento da lei, eu sou o servo de Deus que veio dizer para vocês, o banquete está pronto, vamos à festa. Eu sou o único caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessa parábola, Jesus confronta os fariseus e as suas obras. Quer falar alguma coisa? Que eles achavam serem suficientes para garanti-los lugar no banquete. Com essa parábola, Jesus confronta a deturpação da lei, porque eles liam a lei e não conseguiam enxergar que a lei apontava para Jesus, para aquele que estava à sua frente. Com essa parábola, Jesus destrói a arrogância dos fariseus, dizendo: vocês acham que vocês são os tais, mas sabem de uma coisa, Moisés falava sobre mim, Isaías falava sobre mim, eu sou o servo de Deus que veio fazer esse convite e dizer: o banquete está pronto, venham. Vocês rejeitaram esse convite. Saiba de uma coisa, a festa continua, o convite está sendo feito. E outros povos que não tiveram o privilégio que vocês tiveram de receber a lei e receber esse primeiro convite, serão convidados agora pelo Cristo, pela mensagem do Evangelho que vai ser promulgada pela Igreja de Jesus. E tanto quantos forem aceitando, eles vão entrando no banquete do reino dos céus. Esses que vocês consideram pobres, aleijados, cegos, amaldiçoados, esses que vocês acham que nunca serão dignos de entrar no banquete do reino de Deus, saiba de uma coisa, eles estarão lá, no lugar de honra. E o fim da parábola é um fim duro e um fim triste, quando ele diz: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É a fala do Senhor ao seu servo. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados, que receberam o convite previamente e que rejeitaram, vai provar do meu banquete. Você lembra que essa história começou com uma fala de um cara dizendo: feliz aquele que se assentar no banquete do reino de Deus. E Jesus termina essa história dizendo: nenhum daqueles que forem convidados provará do meu banquete. Jesus confrontando diretamente a intenção dessa fala, ou os seus ouvintes que por detrás dessa fala escondiam a sua arrogância, a sua pretensão de se acharem no direito de se assentarem no banquete do trono de Deus, do reino de Deus, pelo fato de cumprirem a lei. A mensagem dessa parábola, Mateus escreve no final da sua escrita, no capítulo 22, quando ele diz: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos são os escolhidos. É assim que Mateus termina essa parábola, correlata lá no seu livro. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que sintetiza um pouco, sintetiza bem esse movimento da parábola que Jesus contou. Muitos tinham sido convidados, mas dos que foram convidados, eles rejeitaram o convite e não foram ao banquete. E a lógica por detrás dessa fala de Mateus e da mensagem dessa parábola,
e de aplicação prática para nós é: a gente pode sair, mas não necessariamente chegar. São duas coisas diferentes. O que Jesus está chamando os seus à reflexão é: cuidem da caminhada. Não percam de vista aquilo que os garante no banquete. O que os garante no banquete não é o cumprimento da lei. O que os garante no banquete é ouvir a voz do servo que diz: venham a mim. O banquete está pronto. A gente pode sair, mas não pode chegar. É como a grande história do povo de Israel, que saiu do Egito, rumo à terra prometida, mas não chegou. Quem entra na terra prometida é a geração que nasce no deserto. A geração que viu Deus libertar com mão poderosa no Egito morreu por causa da dureza do coração deles. É a grande mensagem do autor de Hebreus. E é o chamado de Jesus aos seus discípulos e aqueles que estavam à sua volta, dizendo: olhem, atentem-se para aquilo que é essencial na caminhada e que os garante e que os faz ser feliz no banquete do reino de Deus. E o que é isso? Não é a sua autopromoção ou seu autosserviço e cumprimento da lei, mas é a sua fé no convite que o servo faz, o servo do Senhor que diz: venham, o banquete está pronto, venham a mim, venham a mim.